falar um pouquinho sobre o HGLG, tá? Esse fundo de logística aí que é um dos mais tradicionais da bolsa, mostrar ali um pouco de como ele foi crescendo ao longo do tempo, qual que é a média de dividendos, o que ele tem de atrativo nesse momento, né? E como que vai ser esse desenvolvimento ao longo do tempo aí nos próximos anos, tá? Então, basicamente aí vamos falar os pontos positivos e negativos do HGLG, tá? Se você tem o fundo, comenta ali embaixo. Se você curtiu o vídeo também, dá um joinha. E caso queira e tenha assuntos um pouco diferentes ali, querendo um fundo, que eu comente algum fundo diferente, é só deixar ali nos comentários também. Beleza, pessoal? Show de bola? Vamos lá, bora para mais um vídeo. Esse aqui sobre a questão do fundo, tá? Hoje é um fundo que tem mais de 5,3 bilhões de valores de mercado, é um fundo bem grande, tá? É um fundo com uma expressividade muito relevante dentro do IFIX também, tá? O número de cotistas aqui quase 425 mil cotistas, um número bem grande também, bem pulverizado o fundo, tá? No último mês teve um rendimento aqui de 1,10, na valor da cota de 1,58, tá? Ele tem um yield anualizado aqui de 8,4%, uma alavancagem, tá, pessoal, que eu vou aumentar um pouquinho mais à frente, de 12,6%. Por que não fez um processo de emissão de novas cotas? Por que foi para alavancagem? Vou explicar um pouquinho mais à frente também, tá? Uma vacância física de 10% e uma vacância financeira de 4,6%, tá? Bom, entrando aqui então um pouquinho mais para a receita, a gente vê que a receita de locação nesse mês de outubro ele foi superior ali ao mês de setembro, mas muito disso porque trimestralmente a Volkswagen paga. Então esse aumento de receita foi devido à Volkswagen, que pagou 13 milhões ali no trimestral, tá? Então se você tirar esse efeito, vai ver que foi muito parecido a rentabilidade da receita de alocação. Rendimento imobiliário também muito próximo ali, né, o recebível que teve, e as outras receitas, correção monetária, que daí depende do período ali anual contábil, tá? Que foi nesse mês aqui de setembro, 4 milhões e 700, agora 1 milhão 265, tá bom? A gente olha um pouquinho mais para entender um pouquinho da despesa, se teve aumento de despesa. Mês passado a gente vê que teve um mês um pouco mais alto de despesa, né? Então foi 8 milhões e 800, já para esse mês uma redução ali de 7 milhões e 100, uma redução de um total de 1 milhão e 700, 1 milhão e 800 quase. Então uma redução bem expressiva. Então você vê que o fundo não está gastando mais do que deve ou comprometendo o caixa de alguma maneira, tá? Beleza, então a gente olha aqui para a questão da receita de alocação, né? A gente vai tentar entender um pouquinho mais como é que está essa questão, se está saindo bem o fluxo de caixa e tudo mais. A gente vê aqui que teve 34 milhões e 500, teve uma vacância que bateu um pouquinho aqui no valor, quase 3 milhões, uma carência e desconto mais 1 milhão e 400, então somando ali os dois, 4 milhões e meio, tá? Quase. Mas teve também antecipação de antecipação, atrasos, multas de juros. Esse aqui agregou, né? Esses outros dois aqui ele tirou um pouco da receita e receita de áreas comuns. Totalizando aqui 38 milhões e 600, tá, pessoal? Uma receita muito boa, muito bacana ali para a questão de custos também. Então, se você olha a diferença de custo para receita, um fundo muito saudável, tá? Outro aspecto legal, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente pega alguns períodos aqui do ano passado, né? Ó, novembro, janeiro desse ano, março, que os dividendos estavam girando ali na casa de 1,11, 1,99, 1,71, mas também porque teve ganho de capital, tá? Ou seja, vendeu uma parte do fundo. Então, automaticamente ele agrega ali para o ativo, mas é uma receita que vai cair ao longo do tempo, né? Então, ficar bem atento em relação a isso. Então, a gente vê que já aqui ele está conseguindo receber 1,16, né? E a gente vê que a maior parte é receita de locação, tá? Então, a receita de locação está sendo preponderante nesse valor de recebimento, tá bom, pessoal? Beleza? Por que o fundo da HGLG ele é tão interessante, tá, pessoal? Por que ele é considerado um dos melhores fundos da bolsa, tá? Dá uma olhada aqui no histórico dos últimos 12 meses, né? A gente pega um CDI altíssimo, né? 13,4%, então algo bem impactante, enquanto o HGLG somou só 5,9%.
Mas quando a gente olha desde o início, tá, pessoal, o CDI ele rentabilizou 205% aí praticamente, enquanto o HGLG 470%, tá? Quando a gente olha aqui nesse gráfico, a gente vê a expressividade que o HGLG tem, como que essa cota somada aos dividendos teve um crescimento muito importante para o fundo, tá? Então, ele é um fundo consolidado, que ele vai ter o aumento de valor patrimonial ao longo do tempo também, e isso faz agregar o valor ali dentro da cota, tá? Dentro da cota, dentro dos dividendos, entre outros aspectos. Então, entrando aqui um pouquinho em aspecto de liquidez, tá, pessoal? A gente vê aqui o número de cotistas vem aumentando de maneira bem bacana, né? A gente olhando por ano passado, tinha 330 mil pessoas aqui no fundo, hoje já tem 424, são quase 100 mil pessoas a mais, aumento ali de 30%, então uma casa bem expressiva ali de aumento, tá? Então, isso é importante também para principalmente quem está querendo aportar um valor maior, tem um patrimônio maior para poder alocar. Isso tem bastante liquidez, não precisa ficar vendendo aquele ativo longe do preço, gerando prejuízos ali para os seus valores, tá bom? Então, isso é bem importante. Fundo com liquidez é interessantíssimo, tá? Então, quando a gente olha para os ativos, tá? A gente vai ver que hoje, né, ativo imobiliário, né, que tem as maiores concentrações em Betim, aqui em Minas Gerais, 14,4%, Embu, 12%, Barueri, 11%, Vinhedo, 10%. Então, a concentração mais forte dele está no estado de São Paulo, tá, pessoal? É uma concentração que tem essa questão logística, mas é por uma questão populacional ali também do estado. Então, isso gera uma tranquilidade, não tem aquele risco de ter uma vacância, né, que se estenda por muito tempo, tá? Então, aqui também tem a questão de como que estão essas divisões, né? Por valor patrimonial, por receita contratada. Então, basicamente, o fundo ele tem bastante diversificação. E lembrando que cada ativo, né, não necessariamente ele vai ter só um locatário, por vezes ele tem 2, 3, 4, 5 locatários, gerando uma pulverização ali dentro da carteira, tá? Isso é bom, porque se caso houver uma vacância, ela não bate de maneira forte no ativo, tá? Então a gente olha aqui a evolução da vacância física e do aluguel, né? A gente olha para a vacância física aqui, ó, essa linhazinha amarela, a gente vê que no ano passado estava em 14%, ela chegou a subir esse ano, bater 20%, e agora já está aqui em 10%, tá? Então, o que que acontece? Dois pontos positivos, tá? Uma vacância menor e, ao mesmo tempo, o aluguel, né? O valor de aluguel por metro quadrado, que era R$ 24, agora está em R$ 26, tá? Então, subiu o valor do aluguel e, ao mesmo tempo, diminuiu a vacância. Duplo benefício dentro do ativo, tá? Olhando um pouquinho mais para a questão da carteira, então a gente vê o vencimento dos contratos, né? 10% apenas para o ano de 2024, 14% para o ano de 2025. Não é algo que seja impactante para a carteira, tá? A maioria está aqui acima de 2027, tá? São preocupações, é claro que a gente tem que ficar de olho, porque se bate aqui uma questão de uma vacância dentro desses ativos, impacta, porque também tem ali a parte de créditos que eles tomaram no mercado, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? A revisão dos contratos, então, 27% é agora nesse ano de 2023, 26% em 24, 12% em 2025. Agora a gente está com uma inflação um pouco mais leve, tá, pessoal? Então, basicamente, não vai ser nada muito expressivo dentro desses reajustes, tá? Se a gente tivesse uma inflação mais forte, como foi em 2022 e 2021, a gente teria reajustes maiores também, tá? Então, basicamente também essas questões, né, de quando estão os meses aqui de reajuste, né, janeiro é a maior parte, então a gente está basicamente olhando que vai ter um aumento de dividendo contratado já para o comecinho do ano, tá? Isso é bem importante. Então, isso só de olhar para janeiro, né? Quando a gente soma janeiro, fevereiro e março, a gente está falando ali de praticamente quase 50%, tá? A diversificação do fundo, então, uh, 62, 73% está em vários ativos aqui distribuídos, tá? Vários locatários, 14% Volkswagen, 11% Mercado Livre, 4% Carrefour. Então, você enxerga a qualidade desses locatários, tá? Então, por isso que o HGLG ele tem prêmio, por isso que o HGLG ele está sempre um pouquinho acima do valor patrimonial, porque ele é um ativo de qualidade muito alta, tá? Então, hoje você enxerga que tem 33% só dos contratos atípicos, né? Então,
eles fogem ali um pouquinho da questão legislativa, no sentido de regular essa revisão de contratos, mas esse 33% ele casa muito bem com esses percentuais aqui dos locatários, tá? E você vê que 67% é típico, muito próximo desses outros locatários que é mais pulverizados, tá? Então, são 101 inquilinos, tá? Muito bom, muito diversificado. Além, é claro, de ser 20% AAA, 55% duplo A e mais 9% A. Então, pulveriza bem o fundo com um ativo de qualidade, tá? Essa parte do crédito, tá, que eu mencionei, então, só para vocês terem uma ideia, hoje eles tomaram esses valores de crédito, né, 370 milhões, 61, 62, 114, 62, aí IPCA mais 5, IPCA mais 6, tá? O que acontece, pessoal? O fundo ele tem dois caminhos, né? Ou ele emite cotas para poder ter mais recursos, fazer uma compra de um galpão novo, ou expandir um galpão, ou ele vai fazer uma dívida, né? Se começa a ficar, não fica, ficar diluindo demais o cotista para emitir cotas, às vezes é muito ruim, porque você tem uma depreciação ali dentro do valor da cota. Então, basicamente, para não acontecer isso, o que que eles preferem fazer? Emitir dívida. Emite a dívida, expande o negócio, tira um pouquinho do caixa ali naquele curto prazo, penaliza um pouquinho de dividendo, mas pelo menos o percentual de cada cotista permanece, entendeu? Não fica diluído e sendo ruim, porque você, ao longo do tempo, vai tendo menos cotas em relação ao valor de patrimônio, tá? Além disso, essas amortizações, né? Pode ver que em 2024 é um pouco mais leve, 25 também mais leve, 30 milhões, aqui 35 milhões. As amortizações mais fortes começam aqui em 2026, 27, 28, 29, por aí, tá? Beleza? Além disso também, aqui está o percentual de alavancagem que vai caindo ao longo do tempo, tá? Até 2033 aqui, pode ver que o valor aqui aumenta, mas a receita também vai aumentar. Então, por isso que essa alavancagem cai. Você tem mais receita e está pagando, tem menos dívida bruta, tá, pessoal? Então, olhando um pouquinho para a parte de valuation, tá, do ativo, hoje aqui com PVP em 1,05, né? Sempre tem um prêmiozinho dentro do HGLG, dificilmente ele fica sem prêmio, tá? Muito disso pela qualidade do ativo mesmo, tá bom? Ele é um ativo de extrema qualidade, que vale a pena ter dentro do portfólio, então por isso que ele tem esse prêmiozinho aqui em cima, por mais que o dividendo seja menor do que esse, tá? Além disso tudo, aqui são 10 milhões de movimentação diária, uma liquidez muito grande para um fundo imobiliário. Então, a pessoa que tem um patrimônio um pouco mais relevante ali do ponto de vista de número mesmo, assim em si, basicamente ela tem mais liquidez para fazer a saída, né? A pessoa tem 1 milhão para alocar dentro do HGLG, tá tranquilo, porque ela consegue fazer a saída em um dia, tá? Os dividendos você pode ver que é bem reloginho, né? Eles pagam de maneira bem recorrente, ao mesmo tempo que tem esses dividendos esporádicos aqui, que é por causa da venda de um ativo, algo nessa linha sempre que acontece, tá? Então, basicamente, é um fundo que vai ter ali os dividendos dentro sempre daquilo programado. E quando a gente olha para a questão de patrimônio líquido, aqui que a gente vê o avanço, né? 2017, para quem comprou, tinha um patrimônio muito menor do que quem está comprando aqui hoje, tá? Então, é um fundo mais para carrego, um fundo para longo prazo mesmo, para quem está olhando esse tipo de alocação. Beleza, pessoal? Espero então que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer ponto, me chama ali no comentário, dá um joinha aí também no vídeo, isso ajuda bastante aqui o canal, tá bom? Muito obrigado, valeu!